Irmãos, boa noite. André falou sobre ser prazeroso e realmente assim, é muito prazeroso para mim, é muito gostoso, eu gosto de fazer isso, compartilhar a palavra de Deus, compartilhar experiências, desafiar. Mas hoje, no almoço, uma conversa daquelas de almoço, mais uma vez surgiu esse assunto dos ungidos, né? Alguém contando uma história lá e falando de algum pastor aí e tal, e alguém, uma oposição a ele, alguém dizendo, olha, não se levante contra o ungido do Senhor, né? Comum esse negócio hoje. E sempre que nós vamos compartilhar a palavra de Deus e estar à frente do povo de Deus, da igreja, a responsabilidade pesa muito. Isso não é só retórica, não, de fato ela pesa, porque nós sabemos o quanto é sério isso, né? Quanto é sério estarmos reunidos com o povo de Deus, em nome de Jesus, e nesse momento nós estamos debaixo da unção de Jesus, da unção do Cordeiro de Deus, porque Ele é o único ungido, né? Não tem outros ungidos. Ungido é Jesus Cristo, e nós todos estamos debaixo da unção de Jesus. E algo assim maravilhoso é que podemos contar com o Espírito Santo de Deus ministrando a cada um dos nossos corações. Nós não precisamos de intermediários, de intérpretes, de nada disso. O Espírito Santo de Deus, Ele ministra ao nosso coração. E nós esperamos, nossa expectativa hoje, nessa noite, né, nesse pouco tempo aqui, é que Ele fale conosco mais uma vez. John Knox, aquele reformador, ele dizia que a ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. Nós podemos ter muitas informações da própria Bíblia, não é? Muita teologia, muitos dados, mas para isso chegar na transformação que é necessária nas nossas vidas, é necessário o quebrantamento. Então, eu queria mais uma vez pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor quebrante os nossos corações. Pai, nós precisamos ser quebrantados pelo Senhor, nós precisamos disso, porque nós somos nossos piores inimigos, nós sabemos disso, e queremos experimentar a transformação do Senhor. Queremos, Pai, que tudo aquilo que temos ouvido se transforme em vida, em prática. Então, para isso nós pedimos, pelo Teu Espírito, quebranta, Pai, os nossos corações, nos faz sensíveis à Tua voz e à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Jonas, daqueles chamados profetas menores, não é? E ele está lá no Antigo Testamento, naquela área difícil de encontrar os livros, aquela região que você fica folheando assim, não é? Jonas, nós vamos ler um trecho no capítulo 4, a partir do versículo 6. Jonas 4, a partir do 6. Deixa-me dizer uma coisa aqui para você enquanto você encontra. O tema aqui hoje é missões. Vamos falar de missões. Quando falamos de missões, a primeira coisa que vem à mente de todos é aquilo que já foi dito aqui hoje, né? Os missionários que são enviados, especialmente para lugares mais distantes, para os contextos inóspitos, lá no meio da selva, na África e etc. E aqueles que vão levar a palavra de Deus aonde o Evangelho ainda não foi anunciado, onde Jesus ainda não foi anunciado. Isso é missões, de fato. E é importante que se diga isso porque nós somos seres humanos desajustados, né? Como seres humanos nós somos desajustados. E a nossa sociedade, a igreja também, ela vive assim ciclos de desajustes nas mais diversas áreas. E às vezes nós damos ênfase exagerada em determinado tema, ou em determinado foco, em detrimento de outro, né? Aquela história dos pêndulos, né? Que nós temos dificuldades. Então nós, em alguns momentos, damos uma ênfase assim muito grande para a necessidade de enviar missionários até os confins da terra, onde Cristo não foi anunciado. Tivemos um período aqui no Brasil, especialmente nos anos 80 e 90, no século passado, onde se enviou muitos missionários. A igreja brasileira se despertou para missões e enviou muitos missionários. Num período, aliás, muito mais difícil do que nós vivemos hoje,
do ponto de vista da conjuntura econômica, por exemplo, do país, não é? Difícil falar isso agora, né? Porque coisas tão complicadas, né? Mas se você parar para pensar, você que não é tão jovenzinho, vai se lembrar que vivemos dias muito piores, não é? Muito mais complicados. E naquele tempo, enviar missionários para o mundo, para a Europa, para a África e etc., era muito mais desafiador para a igreja do que é hoje. Se o dólar está caro agora, imagine naquela época, não é? Dólar altíssimo, inflação muito alta, né? 80% ao mês e etc. Era muito difícil se fazer. E se fez. A igreja passou a enviar de forma assim miraculosa, não se sabe como, e manter e sustentar missionários por todo o mundo. Essa fase passou. A igreja cresceu no Brasil exponencialmente, né? Se nós olharmos os gráficos lá na CEPAL, nós gostamos de gráficos, né? Então a gente olha aquela curva ascendente do crescimento dos evangélicos no Brasil. O IBGE diz que são 40 milhões, né? 45 milhões de evangélicos. Há controvérsias, mas os dados dizem isso. Mas nós olhamos as igrejas, e as igrejas estão mais cheias, igrejas grandes, mega churches, né? Como se chama, igrejas que enriqueceram, né? Tem templos bonitos, suntuosos. Então, proporcionalmente, conversava isso com uma irmã aqui hoje de manhã, o envio era muito maior do que é hoje. Ao mesmo tempo, começa a se dar ênfase naquilo que se chama de visão missional, né? A gente gosta de termos assim diferentes, que tenta trazer, ajustar um pouco o nosso foco, trazer esse pêndulo, para o fato de que não é só missões, não é só enviar, não é só disso que nós vivemos. Na verdade, missões é um recorte, é uma parte, uma fatia da missão de Deus. A missão no singular, que não é nossa, ela é de Deus. Qual é a missão de Deus? A Bíblia fala, reconciliar consigo todas as coisas. Deus tem um propósito na história que foi revelado ali para Abraão, em Gênesis capítulo 12, dizendo, você vai e de ti farei uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, da sua descendência. Somos herdeiros dessa promessa. Portanto, a missão da igreja, a nossa missão, é que nós participemos dessa missão divina de reconciliar todas as pessoas e todas as coisas com Deus. Missões é uma parte disso, é um recorte da missão de Deus. É um dos atos que uma igreja missional ela pratica. Agora, nesse desencontro que nós temos de ênfases exageradas e de pêndulos, o fato é que no decorrer da história da igreja, temos sido muito lentos, temos demorado a obedecer, temos sido infiéis, no final das contas, com aquilo que Deus tem nos confiado para fazer, na sua missão. A igreja, ela se move muito lentamente nas respostas àquilo que Deus pede de nós. Há motivos, há fatores diversos para isso, e só para pensarmos em algumas categorias, alguns limitadores, algumas barreiras que nos impedem, como igreja, como povo de Deus, de nos envolvermos, de cumprirmos o propósito de Deus na história, como representantes de Deus na história. Essas barreiras podem ser, por exemplo, barreiras teológicas. O nosso problema pode ser má compreensão daquilo que a Bíblia nos ensina, do que a Bíblia nos diz que nós somos como igreja e como povo de Deus. Podem ser barreiras teológicas. Podem ser barreiras também sociológicas. Como um segmento da nossa sociedade, como representantes da nossa sociedade, nós estamos debaixo de dinâmicas e de influências externas. Então, em determinado momento, por exemplo, uma sociedade se torna mais hedônica, mais voltada para si mesmo, para viver em busca de suprir os seus próprios prazeres. São dinâmicas da sociedade, e essas podem ser barreiras que nos impedem de cumprir a vontade do Senhor plenamente. E há barreiras também que são pessoais, são de âmbito pessoal. Eu quero crer, e eu acho que a história de Jonas nos revela que Jonas foi um personagem, um representante do povo de Deus, que teve dificuldades em cumprir a vontade de Deus plenamente na sua vida,
em abraçar a causa que Deus lhe confiou por barreiras de cunho pessoal, de âmbito pessoal. E é nessa perspectiva que eu gostaria que nós lêssemos esse trecho do livro de Jonas, capítulo 4, a partir do versículo 6. E diz assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Você conhece o contexto da história de Jonas, não é? Todos aqui vão se lembrar da história do grande peixe, né? Da baleia que engole o profeta, aquela coisa toda. E nós temos já alguns pressupostos, né? Há alguns rótulos já em Jonas, nesse personagem. Então, vamos fazer aqui uma tempestade de ideias. Qual a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa em Jonas? Primeira palavra que vem à mente. Desobediência, desobediente. Alguns adjetivos, vamos pensar em adjetivos para Jonas aqui. Rebelde, teimoso. Preconceituoso. Essa dificilmente aparece. Preconceituoso. Alguma mais aí? Medroso. Jonas, o profeta medroso. Fujão, não é? Fujão, o profeta fujão. Já vi até livrinho de história, né, para criança, né? Jonas, o profeta fujão. Essas são as nossas impressões, né, a respeito do profeta Jonas. Eu gostaria de propor para nós hoje olharmos para Jonas com outros olhos. Tentarmos identificar em Jonas outras características não tão assim negativas, né? Não tão ruins assim. E nós podemos perceber isso olhando para o contexto histórico, para a vida de Jonas. Quem era Jonas? Capítulo 1, nós não vamos ler o livro todo aí por uma questão de tempo, mas o capítulo 1 diz que Jonas era filho de Amitai. Amitai era o profeta de Israel. Nesse período aqui, período que nós estamos vendo aqui, que viveu o profeta Jonas, foi aquele período em que o reino de Israel já havia se dividido em dois. Depois de Salomão, você vai se lembrar da história, o reino se divide, reino do norte, reino do sul, as 10 tribos do norte, as 2 tribos do sul. O norte depois acaba, não é? Pela sua iniquidade, Deus dá fim a eles, e a dinastia de Davi segue no reino do sul até a vinda de Jesus Cristo. Jonas está nesse período, num período em que o rei Jeroboão II reinava em Israel, no reino do norte. E durante a sua vida, se tem algo que marcou a vida de Jonas, a sua infância, a sua adolescência, foi o fato de que naquele período dominava sobre o mundo conhecido ali o Império Assírio. Quem eram os assírios? Os assírios eram os bambambam ali, o pessoal que dominava o mundo na época. E eles eram um povo guerreiro, um povo expansionista, que saíam conquistando as outras nações ao redor para aumentar o seu poder, o seu império. E durante a vida de Jonas cresce sob a ameaça de que os assírios vão invadir Israel e vão conquistá-los. Durante a vida de Jonas, várias vezes, os assírios sitiaram a cidade de Jerusalém, e eles não permitiam que entrassem mantimentos, aquelas histórias que nós conhecemos, não é? O Antigo Testamento narra algumas vezes esses sítios que Israel sofreu.
onde faltava comida, faltava água, faltava tudo, as pessoas ficavam na mais profunda miséria, situação terrível, pessoas morrendo, pessoas decidindo quem é o filho que a gente vai matar para comer agora, aquelas histórias terríveis. Jonas cresceu sob a ameaça dos assírios, e quando os assírios invadiam uma nação, eles tinham uma praxis assim mais ou menos comum. Primeira coisa que certamente aconteceria é que eles iriam destruir o templo. Eles iam acabar com o templo, o centro de devoção daquele povo. E destruindo o templo, eles destruiriam primeiro o rei, não é? Matariam o rei, e matariam também a família do rei, para que não ficasse descendência, né? Nós vemos isso nos filmes às vezes, não é? Para que não houvesse descendência que pudesse reclamar o trono no futuro. E por último, eles matavam o profeta e a família do profeta. Então, Jonas era filho do profeta. A expectativa de Jonas crescendo era que um dia os assírios iam entrar, aquele povo carniceiro que matava os seus inimigos, eles eram conhecidos, eles eram caracterizados pela crueldade com a qual tratavam os seus inimigos. Para você ter uma ideia, os fenícios, por exemplo, eram conhecidos pela navegação, os próprios hebreus eram conhecidos pelo seu monoteísmo, e os assírios eram conhecidos pela crueldade, eles eram cruéis na forma como tratavam os seus inimigos. E Jonas esperava o dia em que eles invadiriam Jerusalém, destruiriam tudo, matariam o seu pai, matariam a sua mãe, matariam os seus irmãos e depois o matariam também. É assim que ele cresce, até o dia em que ele mesmo se torna o profeta de Israel, no lugar do seu pai. E o que eu queria que você pensasse aqui, não sei se você já pensou nisso, será que Jonas tinha motivos compreensíveis para não gostar daquele povo? Será que era compreensível imaginar que Jonas não morria de amores por esses assírios? E o fato é que um dia Deus o chama e diz: venha cá, meu profeta, e eu quero que você faça o seguinte: você vá à grande cidade de Nínive, capital da Assíria, e você vai pregar aquele povo. A mensagem que você vai dizer a eles é: a minha iniquidade chegou ao limite da sua medida, porque é assim que acontece com Deus. Deus tem paciência, tem limite de Deus. Chega um momento que ela se esgota e Deus age. E foi o que aconteceu naquele momento com os assírios. Então Deus diz a Jonas: vá lá, diga isso a eles, diz que mais 40 dias e eles serão destruídos. Eu vou destruir esse povo, eles vão acabar. E como Jonas conhecia o Senhor, já havia crescido aprendendo sobre o Senhor, era um profeta do Senhor, sabia que Deus é um Deus misericordioso, que o nosso Deus é um Deus de graça, ele fez o seguinte raciocínio: eu vou para lá, Deus já decidiu que vai destruí-los, mas eu conheço o Senhor, e se eu pregar a eles e por algum motivo eles se arrependerem, e eles voltarem atrás, Deus vai mudar de ideia e não vai destruí-los. Então foi muito rápido para Jonas tomar essa decisão. Então, Nínive é para cá, se eu for lá, há uma chance deles não serem destruídos, se eu não for, eles vão ser destruídos. Então eu vou exatamente na direção oposta. Eu não vou, se tem algo que eu não vou fazer, é correr esse risco de que eles não sejam destruídos pelo Senhor. E Jonas pega aquele barco, nós conhecemos a história, vai para Tarsis, o outro lado, e foge da ordem que o Senhor havia dado a ele. Agora, primeira coisa, há motivos, é compreensível isso? Para mim, perfeitamente compreensível. É justificável? Não, mas é compreensível. Dá para entender o raciocínio de Jonas. Jonas entra naquele barco, vem uma tempestade da parte do Senhor no meio da noite, tão forte que os marinheiros experimentados morrem de medo e dizem: nós vamos afundar, nós vamos morrer. E Jonas está dormindo no fundo do barco. Os marinheiros começam a clamar cada um ao seu Deus, dizendo: não há mais o que fazer a não ser clamar aos deuses e esperar por um milagre. E Jonas está dormindo. E eles acordam Jonas e dizem: o que você está fazendo dormindo? Você não está percebendo o que está acontecendo? Nós vamos todos morrer. Cada um clama ao seu Deus, clame você ao seu Deus também. E Jonas levanta, acorda e começa a pregar para aqueles homens. O que Jonas faz é
pregar sobre Deus para aqueles marujos, para aqueles marinheiros. Provavelmente cerca de 20 homens naquela embarcação. E ele fala: eu sirvo o Senhor, o Senhor, o único Deus, Criador de todas as coisas, aquele que fez os céus e a terra. É a Ele que eu sirvo, e é por minha causa que isso está se passando. E façam o seguinte: me lancem no mar, no meio da tempestade, no meio das ondas lá, se quebrando, e obviamente eu vou morrer, mas vocês vão viver, vocês vão se salvar. E a outra pergunta que eu faço para você é: isso parece um homem medroso, covarde? Um homem que está disposto a dar a sua vida por um punhado de homens, por 20 homens que ele nem conhece, e nós, muitas vezes, nem disposição para termos um tempo de oração pelas necessidades tremendas do mundo que nós conhecemos, nós não temos, né? Então esse era um homem corajoso. Podia não ser muito inteligente, podia ser burro, porque fugir de Deus, né? Será que dá para fugir do Senhor? Mas medroso não era, medroso não era. E um homem de Deus, sabia quem era Deus, tinha experiência com Deus, já tinha provado de quem era o Senhor. Esse era Jonas. O que acontece com esse homem? O que faz alguém que conhece a Deus contrariar a Deus? O que faz alguém que já experimentou do poder e da graça de Deus olhar para Deus nos olhos e dizer: não vou fazer o que o Senhor está me dizendo? Ou não ser tão direto assim, mas na verdade está dizendo isso de uma outra maneira. Porque a gente vive muitas vezes sabendo exatamente o que Deus espera de nós, mas nós não fazemos. Nós não fazemos. E temos nossos motivos para isso. E eu queria propor a você que nós olhássemos para somente duas, no nosso tempo aqui, características de Jonas com as quais nós podemos nos identificar. Porque os personagens bíblicos, eles são assim, eles são arquetípicos, eles nos representam. O grande desafio quando a gente olha, quando a gente lê a palavra de Deus, e até uma oração que nós podemos fazer, é dizer: Deus, como que esse personagem aqui se parece comigo? O que ele tem para me ensinar? Aonde eu me vejo nessa história, nessa pessoa aqui? Em Jonas eu creio que nós podemos fazer isso pelo menos duas maneiras. A primeira delas, Jonas, ele nos representa, ele se parece conosco, ou nós nos parecemos com ele, quando, em algum momento, pelo menos no decorrer da nossa história, nós acreditamos que a nossa ideologia, a nossa maneira de pensar, a nossa visão de mundo, são os fatores mais importantes na condução das nossas vidas e das nossas tomadas de decisão. Eu vou repetir. Jonas nos representa a todos os que no decorrer da história, ao menos em algum momento da sua vida, acreditam que a sua ideologia, a sua maneira de pensar, a sua visão de mundo, a sua forma de entender as coisas, são os fatores mais importantes na condução das suas vidas e das suas tomadas de decisão. Eu falei de características do nosso tempo, não é? Nós vivemos um tempo onde talvez não existe nada mais importante, não existe nada mais importante do que eu mesmo, né? Essa é a primeira coisa. Eu falei sobre o hedonismo, sobre o narcisismo também, né? Precisamos parecer bem. A gente pode não estar bem, a gente pode estar um caco, mas a gente precisa aparecer bem na foto, né? No selfie. A gente precisa ter aquela imagem bonita. E a gente precisa fugir a qualquer custo de qualquer tipo de desconforto, de algo que nos traga algum ônus. Mas talvez não existe nada mais importante no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, do que as nossas próprias opiniões, a nossa visão de mundo, a forma como eu penso. E isso encerra qualquer discussão, né? Qualquer discussão sobre qualquer assunto. A pessoa pode ter ótimos argumentos para você, ela pode apresentar fatos, ela pode apresentar evidências, mas qualquer discussão é encerrada com: mas isso é o jeito como você pensa. Você pensa assim, eu penso diferente. Eu entendo de outra maneira, a minha visão não é essa, a minha compreensão é outra.
Isso ficou muito forte, principalmente depois do período chamado período moderno, né, quando a gente passou a acreditar, pelo menos aqui no Ocidente, que a razão é a forma mais segura de se aferir à verdade. Então, se dá para compreender racionalmente um raciocínio, uma ideia, então isso provavelmente é verdadeiro. Se eu não consigo entender, se eu não consigo explicar de maneira lógica e racional e empírica, então isso provavelmente é falso. E é assim que nós vivemos. Nós precisamos ter as nossas compreensões e elas são maiores do que qualquer outro argumento. E aí você pode estar pensando assim, mas não é assim que é para ser? Né? Não somos seres pensantes, né, racionais? Não é essa a ideia, não é isso que vai trazer progresso, avanço social e etc. E aí eu digo para você, sim, em parte é verdade. Eu não estou dizendo aqui que ninguém deve ser razoável. Nós precisamos ser razoáveis e lutar e nos empenharmos para que as nossas convicções sejam construídas em bases boas, de boas informações, bons raciocínios. Quando que isso se torna um problema para nós? Quando algo que Deus nos pede, ou quando algo que Deus espera de nós, vai de encontro, contraria os nossos raciocínios e as nossas lógicas e as nossas convicções. Isso se torna um problema. Isso se torna um problema porque a verdade, como nós a conhecemos, e guarde bem isso, principalmente vocês jovens, vocês estão estudando, guarde bem isso, a verdade, como nós a conhecemos, ela não é explicada racionalmente, ela nos foi revelada. Primeiro que a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. E a verdade foi revelada a nós. A palavra de Deus, para nós, ela é um a priori. Ela não precisa ser, você não precisa ser convencido. Ela não vai ser explicada racionalmente de uma maneira que caiba nos seus pressupostos. A palavra de Deus, para nós, é um a priori. Se nós formos pensar, e eu confesso que comigo é assim também, se nós formos pensar em algumas convicções que nós temos que a palavra de Deus nos dá, se eu for comparar, ou se eu for colocar ela à luz de alguns raciocínios meus, elas não vão bater. E eu vou ter problemas, eu vou ter dúvidas. E eu vou dizer, mas isso não faz sentido diante de tais e tais argumentos. Mas a questão não é essa. A questão não é fazer sentido. A palavra de Deus para nós, ela é um a priori. A verdade como nós a conhecemos, a verdade divina, é uma verdade que nos foi revelada, é um conhecimento revelado. E quando algo que o Senhor nos pede, ou quando algo que o Senhor nos diz, vai de encontro àquilo que eu penso, ou àquilo que eu acredito, seja lá o que for, o que eu penso ou o que eu acredito, deve ficar em segundo plano. Deve ficar em segundo plano. Porque a obediência ao Senhor vem em primeiro lugar. Jonas tinha muita dificuldade com isso. Porque as suas convicções, elas eram formadas por aquilo que ele viveu, pelas suas experiências. Elas eram formadas por aquilo que ele enxergava ao seu redor. As suas convicções, elas estavam muito ligadas aos seus sentimentos. E a gente tem essa dificuldade de achar que sentimento é igual à verdade. Sentimento não é igual à verdade. Por exemplo, domingo passado compartilhei lá na nossa igreja sobre perdão. Se nós formos esperar sentir alguma coisa para perdoar, a gente não vai perdoar nunca. E a gente tem esse negócio hoje, né? Quer dizer, não, eu preciso viver os meus processos primeiro, né? Então é um processo. Aí eu vou fazer as terapias, eu vou fazer lá, tentar lidar para que comigo mesmo eu esteja bem, para então eu perdoar. Se a gente for fazer isso, a gente não vai perdoar nunca. Nunca. Porque a palavra de Deus nos diz que o perdão é algo necessário, é algo que nós devemos fazer. Ah, mas eu preciso lidar com isso. Sim, a gente vai lidar com isso depois com Deus. Agora, aquele a quem eu tenho que perdoar não tem nada a ver com isso. A palavra de Deus é a priori. E nós fazemos porque o Senhor nos diz para fazer. E é assim que funciona. Jonas tinha sérias dificuldades com isso. E até o final da sua vida, ele lida com essas dificuldades. E o problema disso é que Jonas termina o livro, e nós fomos ali até o final, e nós não sabemos o que acontece com ele. Nós não sabemos se na vida de Jonas
as coisas passam a fazer sentido, de modo que ele viva de maneira leve, de modo que ele chegue até o final da sua história, e provavelmente não aconteceu, por isso a gente não conhece o final, como chegou o apóstolo Paulo, que disse: completei a carreira, guardei a fé, e agora nada mais me resta senão receber a coroa. Há um personagem da história de missões que me inspira talvez mais do que qualquer outro. O nome dele é Jim Elliot. Talvez você conheça a sua história. Jim Elliot foi um mártir. Ele foi morto pelos índios Gualdanes lá no Equador, quando ele tinha apenas 33 anos de idade. Tinha um filhinho, uma filhinha pequena, sua esposa, vivia lá na selva, e foi morto nessa idade. E esse homem, Jim Elliot, ele era alguém diferenciado. Era um rapaz assim, muito especial. Nós conversamos um tempo atrás com o Dr. Shedd, Dr. Russell Shedd, que estudou com o Jim Elliot, conheci ele no seminário. E aí Paulinho estava lá, a gente fez algumas perguntas para ele, né, dizendo como é que era e tal. Ele falou, de fato ele era diferente. Ele era um líder, ele chamava atenção, ele reunia as pessoas em torno dele, ele tinha conteúdo, tinha o que dizer. E esse rapaz, muito jovem, sai lá do seu país e vai para as selvas para depois ser martirizado. E num determinado momento da sua história, a igreja do Jim Elliot lá nos Estados Unidos manda uma carta para ele, dizendo: você é um rapaz muito especial, cheio de talentos, cheio de dons, você é um líder nato, nós precisamos de você aqui, na nossa igreja. E nós assumimos um compromisso com você. Você vem e todos aqueles que você influenciar para que vão fazer o que você está fazendo agora, nós vamos enviá-los. Se você levantar aí 10 pessoas, 10 jovens para fazerem o que você está fazendo, nós vamos enviar todos. E aí os nossos raciocínios, né? Vamos fazer isso. Faz mais sentido, vai mais gente. E essa carta chegou às mãos do Jim Elliot e ele responde, ele manda uma resposta lá para a sua igreja, para os seus líderes e fala: vocês não entenderam nada, vocês não estão entendendo. Não é uma questão de números, não é uma questão metodológica. Deus me mandou fazer algo e eu estou fazendo. E eu não posso fazer nada diferente do que Deus me mandou fazer. E aquela carta dizia: você corre risco de vida. E ele diz: eu sei, eu corro risco de vida, mas estou fazendo o que Deus me mandou fazer. E ele escreve uma frase que me acompanha, dentre outras, que ele disse, que foi a seguinte: viva de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, nada mais você tem a fazer para Deus a não ser morrer. Viva a sua vida de tal modo que quando chegar o dia da sua morte, você não tenha mais nada a fazer a não ser morrer, porque você cumpriu o propósito que Deus tinha para a sua vida. Quantos de nós será que vamos poder chegar ao final e ter convicção? Eu fiz o que eu devia fazer, eu cumpri aquilo que eu devia ter cumprido. Eu tenho compartilhado uma experiência difícil que eu tenho vivido algumas vezes, repetidas vezes. Às vezes pregando e desafiando algumas igrejas, em alguns lugares. Ao final, vem uma pessoa idosa, ou já na etapa final da sua vida, às vezes não tão idoso, às vezes mais idoso, principalmente mulheres. Mulheres têm mais talvez essa liberdade, eu não sei, mas é muito parecido. Isso já aconteceu algumas vezes. Chegam com um semblante pesado, carregado, às vezes os olhos inchados ou cheio de lágrimas, e diz assim: meu filho, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, Deus me chamou. Deus me disse para fazer algo, e eu não fiz, por um ou outro motivo, e agora já passou, e eu não tenho mais essa possibilidade, não tenho mais essa chance, né? Então, assim, o primeiro sentimento é de tristeza, né? De compaixão, assim, de peso com aquela palavra, né? Com aquela mensagem, aquele testemunho. Minha segunda reação, que eu tento fazer rapidamente hoje, é dizer: nada disso, minha irmã, meu irmão, né? Não terminou, não acabou, né? E não sabemos quando vai acabar. E hoje, uma boa parcela da força missionária, da nossa força missionária, é formada por pessoas nessa etapa da vida, nessa faixa etária. Com muita alegria, até com emoção, que eu digo que a aldeia onde eu vivi durante vários anos, que fica
dentro da selva amazônica, o acesso só com o monomotor, chegando lá. Hoje tem um casal de irmãos vivendo e trabalhando lá já há 5 anos, que já são avós. Né? Completaram a sua carreira profissional, se aposentaram e estão dando talvez a última força, o último período das suas vidas num lugar assim, fazendo uma coisa. Então não acabou, não existe tarde demais, não existe já passou. Mas temos que considerar que é triste, não é? Olhar para trás e pensar, o que eu fiz com a minha vida? Como eu gastei a minha existência? E passa tão rápido, né? O que eu fiz com ela? Geralmente, sim, conversando mais, quando dá a oportunidade de conversar um pouco mais com essas pessoas, esses impedimentos, isso que não permitiu que a pessoa se envolvesse de fato, se engajasse de fato naquilo que ela crê que Deus pediu que ela fizesse lá atrás, tem a ver com barreiras pessoais. Barreiras pessoais. Muitas vezes com questões relacionais, marcas que vão ficando ao longo da história e que nos impedem de uma caminhada mais segura, mais desimpedida com o Senhor. E essa é a segunda característica de Jonas que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Jonas, ele nos representa a todos nós que carregamos alguma ferida em nossa alma, em nosso coração, que atrapalham a ação de Deus e nos impedem de um envolvimento mais efetivo com a causa do Evangelho e de caminhar com o Senhor de fato. Jonas nos representa a todos nós, a todos vocês, que carregam na sua alma uma marca, uma ferida. Uma ferida causada no passado, talvez mais distante, talvez mais recente, talvez uma traição que você sofreu, talvez um abandono, talvez uma humilhação muito grande pela qual você tenha passado, uma marca que ficou na sua história, na sua vida, e que parece que não cicatriza e não apaga. Em algumas pessoas, essa ferida ela vai ficando quase imperceptível, e muitos ao redor nem a identificam, nem conhecem, mas em momentos específicos, em momentos chaves da nossa caminhada, elas sangram de novo, elas aparecem. E deixe-me compartilhar com vocês aqui, hoje, liderando pessoas e dirigindo organizações missionárias, o que mais atrapalha a nossa caminhada no serviço ao Senhor, no nosso ministério, são questões assim. São feridas que as pessoas carregam, que nós carregamos, causadas principalmente por outras pessoas, principalmente. Às vezes são situações, pessoas que tiveram uma infância muito difícil, sofrida, passaram por grandes necessidades, grandes privações. Mas essas marcas, elas ficam, e enquanto nós poderíamos estar avançando de uma maneira mais efetiva, mais desimpedida, tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, tantas coisas que poderíamos estar realizando, mas aí essas feridas pessoais que estão lá na alma das pessoas, elas surgem, elas sangram, e a gente não consegue se livrar disso. Jonas tinha uma ferida na sua alma chamada Nínive, chamada Assíria, e ele não conseguia lidar com aquilo, não conseguia. Falei sobre perdão agora há pouco. Perdão, ele é uma das bases assim fundamentais do Evangelho, não é? Sem perdão, sem a prática e a vivência do perdão, nós não vamos para lugar nenhum, Sem perdão, e pode ser perdão em todos os níveis, a todo tipo de pessoas, a grupos, perdão pode ser coletivo, pode ser individual. Sem perdão, nós não caminhamos. Nós nos tornamos pessoas difíceis. Sabe pessoa difícil? Conhece? Pessoa difícil. Todo mundo dá um sorrisinho, né? Todo mundo conhece alguém difícil, né? Agora, o difícil é quando a gente é que é difícil, né? Eu, por exemplo, sou um assim, né? Mas é difícil. E a coisa não anda, a coisa não acontece. E a gente fica sendo essa pessoa complicada de se lidar. E a gente fica dando trabalho, e a gente atrapalha a obra de Deus.
Jonas era um cara assim. Jonas era uma pessoa complicada. E quando ele está lá na barriga do peixe, e ele se reencontra com Deus, ele fala, tá bom, Senhor, aquilo que eu votei, eu pagarei. Tá bom, eu vou fazer o que o Senhor está falando. Também ia fazer o quê, né? Na barriga do peixe, lá, né? Então tá bom, eu vou fazer. Se você olhar o livro de Jonas, você vai procurar o que ele foi que ele votou, você não vai encontrar nada. O que é esse voto que ele fez? Esse voto que ele está falando é o voto profético, que tinha duas partes. Aí ele dizia assim, o profeta ele fazia esse juramento, esse voto, ele dizia, tudo que me ordenardes eu falarei, e para onde me enviares eu irei. Então era esse o voto ao qual Jonas se referia. E ele dizia, tá bem, Deus, eu vou fazer o que o Senhor está dizendo. E aí ele desembarca lá na praia de Nínive de uma maneira bem estranha, né? Vomitado pelo peixe. Não é desembarca, né? Como é que é sair do peixe? Desempecha, né? Não sei. Ele sai lá e ele vai... que comentário inútil, né? É expelido, pronto. Ele é expelido, tá bom? Na praia. E aí ele está lá e ele vai para Nínive e fala, tá bom, eu vou fazer. Aí ele faz uma coisa muito interessante, gente. É o seguinte... Deus deu uma frase para ele que era uma referência, né, da pregação que ele tinha que fazer para os ninivitas. E aí ele pega essa frase e ele entra na cidade de Nínive. A cidade de Nínive demorava 4 dias para ser percorrida, uma cidade grande. E ele percorre em 1 dia. Como é que dá para fazer isso, né? Sem carro, sem tal, correndo, né? Então ele vai correndo pelo meio da cidade, uma linha reta, gritando aquela frase que Deus diz para ele, ainda mais 40 dias e Nínive será destruída. Essa é a pregação do Jonas, né? É assim que ele prega para eles. E ele vai gritando essa frase. E dizem alguns estudiosos que há indícios ali no texto que nos permitem dizer que Jonas provavelmente ou possivelmente pregou em aramaico, que era uma língua que ninguém entendia ali. Então ele corre uma linha reta, no meio da cidade, gritando uma frase numa língua que ninguém entendia. E essa foi a pregação de Jonas. E aí ele termina de fazer isso, ele vai para o morrinho e senta e fica, destrói, né? Agora Deus... E ele queria assistir à destruição da cidade. Mas aí acontece uma coisa. Os ninivitas se voltam para o Senhor, se arrependem dos seus pecados, né? E se convertem. E aí a gente pensa, com aquela pregação, né, de Jonas, que é muito significativo, porque mostra para nós uma verdade assim incrível, uma verdade que Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós. Então, assim, há uma grande tentação de quem vai desafiar para missões, chegar e falar assim, Deus precisa de você. Deus precisa de você. Mas eu vou dizer o seguinte, infelizmente, Deus não precisa de você, não precisa. Não precisa de mim, não precisa de você, porque Deus não precisa de ninguém. Deus faz acontecer o que Ele quer que faça acontecer. E a grande bênção de servir ao Senhor é para nós, não é para quem nós vamos servir, ou para quem nós vamos pregar, é para nós mesmos. Essa é uma gratidão, uma oração de gratidão que eu faço quase todos os dias. Porque eu olho para o que eu faço e para os desafios que Deus tem me dado e penso, bem, talvez todo mundo que eu conheço é melhor do que eu para fazer isso aqui. Eu não tenho as capacidades que fulano tem. Eu não tenho os dons, os talentos que eles têm, não tenho esse perfil. A minha biografia não é adequada para isso. Eu não sou a pessoa. Então eu falo, Deus, obrigado. Porque o Senhor me permite servir o Senhor mais um dia. Mais um dia. A bênção é para nós. Porque Deus não precisa de nós. E Deus tem propósitos grandiosos para fazer por toda a terra, em todo mundo. E Ele vai cumprir aquilo que Ele quis cumprir. Mas Ele nos confiou algumas tarefas. Ele nos confiou sermos participantes da sua missão. E nós, irmãos, não estamos fazendo isso muito bem. Não estamos fazendo. Nós, como igreja de Jesus no Brasil, temos dificuldades que nós precisamos atentar, que nós precisamos corrigir. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. Isso aqui é quase que obrigação de alguém da CEPAL, né?
mostrar alguns dados, alguns números e etc. Deixa eu mostrar alguns para vocês que talvez desafiem um pouco. Onde se gasta o dinheiro que é dado para missões hoje? Quando você faz a sua oferta missionária, você pega o valor e deposita lá e faz a sua oferta missionária, 87% desse valor é gasto no mundo cristão, onde a igreja já está estabelecida. Esse é um critério missiológico. Nós usamos o critério eclesiástico, que é um povo alcançado é um povo que tem uma igreja suficientemente forte para alcançar o seu próprio povo. Então, se aquela igreja é forte para fazer o trabalho de evangelizar o seu próprio povo, que ele é um povo já onde o evangelho está estabelecido. 87% dos nossos recursos vão para lá. 12% estão no mundo cristão não evangelizado. Desculpa, essa frase está errada, não faz sentido nenhum para mim. O mundo cristão não é porque foi eu que fiz. Aliás, deixa eu contar uma história aqui para vocês, que eu já ia esquecer. Em 2010... nós fizemos uma grande pesquisa na região amazônica, que custou bastante, muitas pessoas investiram, para mapear os povos indígenas na Amazônia, onde o evangelho ainda não estava presente, onde não havia missionários, etc. E ficou um trabalho muito bom que nós usamos como referência até hoje. E eu estou perdendo tempo para contar isso, mas eu não posso ficar sem. E precisávamos produzir um material gráfico assim bonito, né, para levar essas informações às pessoas, à igreja, etc. E alguém se voluntariou para fazer esse material. Uma pessoa excelente, um bom profissional, fez um trabalho assim, um visual lindo, profissional, bonito. Fizemos revistas, fizemos apresentações, vídeos, etc. O nome dele era um japonês chamado Renan Yoshima. E ele fez bem feito o negócio. De lá para cá, 2010 para cá, nunca mais ele fez nada para mim. Nunca mais ele fez nada para nós. Então, eu fiz um negócio assim bem mal feito, para tentar sensibilizar o coração dele. Nós precisamos de irmão. Pronto, gente, desculpa, eu precisava falar isso. Sim, esse é o mundo que nós chamamos aonde a pregação do evangelho já está presente. Já existe o evangelho, são os não engajados que nós chamamos. Já existem missionários, já existe a proclamação do evangelho naquele lugar de alguma maneira, apesar de ainda não haver uma igreja estabelecida, uma igreja forte para evangelizar o seu próprio povo. 1% dos recursos que doamos para missões vai para aqueles que não são os não alcançados. Por não alcançados, nós estamos falando de pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus Cristo. Nada. Não têm a menor ideia de quem seja. Não sabem o que é o Evangelho, Deus do Evangelho, não sabem nada sobre Jesus. Sabe quantas pessoas há no mundo nessa condição hoje? Mais de 2 bilhões de pessoas. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, 1/3 da população mundial, 2 bilhões e meio, não conhecem o nome de Jesus, nunca ouviram falar de Jesus. E é dessa forma que nós temos investido. Veja só, para cada R$100 doados pelos cristãos, de todos os dízimos e ofertas, R$5 vai para missões. Desse valor, 5 centavos vai para o trabalho entre os não alcançados. Essa é uma distribuição desigual de recursos. E eu queria dizer para você o seguinte, com muita tristeza. Eu, Cassiano, eu presido uma organização com 56 agências missionárias afiliadas. Então, isso tem algum peso. Eu não acredito, eu não tenho mais a expectativa de que, por esse modelo aqui, nós vamos completar a tarefa de evangelização mundial. Nós não vamos conseguir. Agora, presta atenção, não é porque não dá para fazer. Eu, pessoalmente, conheço 3 pessoas que, sozinhas, sustentariam provavelmente quase todos os missionários que eu conheço. 3 pessoas. Então, não é que não existe recursos, existe dinheiro de sobra no Brasil, na igreja brasileira, para que nós completemos essa tarefa. Mas, mesmo assim, eu não tenho expectativa de que isso vai acontecer. Isso não vai acontecer. A não ser que Deus derrame do seu espírito de uma tal maneira, como Ele já fez na história em outros momentos, não é? Mas, como as coisas caminham, não vai acontecer. Então, eu quero fazer uma outra colocação aqui, que é a seguinte. Em primeiro lugar, nós não vamos abandonar, nós não vamos fechar os olhos para essa realidade. Eu quero que essa realidade toque o seu coração, incomode você, faça que esse incômodo chegue a outras pessoas por meio de você. Uma irmã, uma senhora veio aqui de manhã,
falar comigo e falou, você falou aquilo, eu fico pensando aquele negócio, isso aqui bate na minha cabeça, mas eu tenho medo assim de ser muito crítica, então eu acabo não falando. Eu falei, irmã, pode ser crítica, pode falar. Né? Eu quero que isso seja desafiador para nós. Por outro lado, hoje nós vivemos um momento em que temos chamado de diáspora brasileira, não é? Há brasileiros indo para o mundo todo, e provavelmente dessa igreja já saiu, esteja saindo, vai sair gente, para diversas partes do mundo, por motivos profissionais ou acadêmicos. Não é? Há brasileiros em diversas partes do mundo, inclusive em lugares como esse, onde o evangelho não é anunciado. E por algum motivo, por alguma distorção histórica nossa, nós não reconhecemos essa força como uma força missionária. Pessoas vão e pessoas nos contactam e me contactam frequentemente, dizendo, recentemente agora, um casal que está lá no Japão, e dizendo, eu estou aqui por motivos profissionais, sou um expatriado aqui, estou trabalhando, mas eu sirvo o Senhor, e eu estou pregando o Evangelho, mas eu estou sozinho. Ninguém me reconhece, ninguém está na retaguarda, nós estamos sozinhos, eu não preciso de dinheiro eu tenho. E como agências missionárias, como organizações missionárias, nós erramos nisso, nós precisamos corrigir isso, mas como igreja nós temos errado nisso. Aqueles que saem, que vêm comunicar e dizendo, olha, a empresa nos transferiu para determinado lugar, etc., tchau, um dia a gente se vê e vai embora e acabou, não tem contato nenhum. Né? Essa é uma grande força missionária desperdiçada. E isso pode ser intencional, e tem sido intencional. Hoje nós temos trabalhado com pessoas, jovens, a semana em Brasília, reunido com um grupo de jovens assim, 30, 35 anos, executivos de multinacionais, etc., e gente dizendo, nós estamos buscando alternativas para sairmos profissionalmente do Brasil, para irmos a outras regiões, porque queremos pregar o Evangelho. Não precisamos de dinheiro, mas queremos fazer isso. Pessoas abrindo negócios em diversas partes do mundo. Há organizações especializadas em orientar o que se chama de business as mission, né, hoje, em diversas partes do mundo. E eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã. O que você está fazendo? Você está se empenhando para ser um bom profissional, você está estudando e se aprimorando para ser um bom profissional, você está planejando expandir os seus negócios. Para quê? Nós vivemos para o Senhor. Nós vivemos para operacionalizar a missão do Senhor. É para isso que nós vivemos, não é para mais nada não, meu irmão. Não é para mais nada. É para isso que a gente vive. Aqueles que vão chegar ao final da sua vida e dizer, não tenho mais nada a fazer senão morrer, são aqueles que tiveram consciência disso. Ou então, para que estamos vivendo? Somos povo de Deus ou somos o quê? Aqui no Brasil, nós temos alguns segmentos onde o Evangelho é nada ou pouquíssimo pregado. Aqui dentro do Brasil. Por exemplo, nós temos 37 mil comunidades ribeirinhas, sendo que em pelo menos 10 mil delas, pelo menos, há uma pesquisa em andamento agora, não há nenhuma proclamação do Evangelho. Nós temos 6 mil assentamentos sertanejos sem pregação do Evangelho. Nós temos 5 mil comunidades quilombolas e 2 mil dessas não têm nenhum testemunho do Evangelho. O próprio governo brasileiro tem falado mais agora, né, em grupos minoritários, e nós, como Igreja de Jesus, nós ignoramos, simplesmente ignoramos esses segmentos. Não há nenhum trabalho sistemático sendo feito de evangelização, de alcance do Evangelho em alguns desses. Temos 700 mil ciganos da etnia Calon que vivem no Brasil, apenas 100 desses se declaram crentes em Jesus. Nós temos mais de 100 países que têm comunidades imigrantes vivendo no Brasil. E vejam só que coisa maluca isso aqui.
há diversos países onde a proclamação do evangelho é proibida, é fechada. Hoje, aliás, era o dia da igreja perseguida, né? O DIP, de Portas Abertas. A Portas Abertas faz esse mapeamento dos locais onde a pregação do evangelho onde os cristãos são mais perseguidos, né? Pregação proibida. 27 comunidades desses países vivem aqui no Brasil, nas nossas cidades, especialmente nas grandes cidades, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, e pouco ou nenhum esforço intencional é feito pela igreja de evangelização a esses povos. Se nós alcançamos uma comunidade dessas, de um país fechado vivendo aqui, certamente que isso vai chegar naqueles países, certamente que vai chegar até lá. Nós temos olha que interessante esse segmento, mais de 9 milhões de surdos no Brasil e menos de 1% se declara crente em Jesus Cristo. Isso é um povo não alcançado. Uma linguagem diferente, pessoas que precisam intencionalmente trabalhar com esses povos. E nós temos 117 etnias indígenas, sem presença missionária e sem testemunho do evangelho no Brasil. Isso é aqui no Brasil. A quem cabe proclamar o evangelho a esses grupos, a esses segmentos, a essas pessoas? A essa igreja. Irmãos, deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. Essa aqui é uma igreja tremendamente privilegiada. Privilegiada. Uma igreja com talentos, com pessoas preparadas, capacitadas. Uma igreja com recursos. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é dessa igreja. Quero repetir algo que me veio à mente aqui de manhã, eu compartilhei, mas nós temos compartilhado a palavra de Deus em diversos lugares, em diversas igrejas, e algumas igrejas com muito menos recursos humanos, recursos financeiros, muito menos. Lugares onde se reúne um grupo pequeno de pessoas numa periferia, e recentemente nós tivemos, a gente estava comigo, uma igreja daquelas que é aquela portinha de correr, né, que levanta e desce assim, com um grupinho lá de talvez umas 20 pessoas, fervorosos, crentes no Senhor Jesus, super humildes. No final, reuniram lá uma oferta, levantaram uma oferta, e todo mundo abrindo lá e dando, e aí colocaram na minha mão aquele dinheiro, assim, com um monte de moedinha e um monte de nota, né? E que peso carregar aquele negócio. Eu falei assim, Deus, né? O que eu faço? Aliás, o dinheiro não precisa ser sofrido, suado, não. O dinheiro é do Senhor. O nosso dinheiro, ele pertence, né, ao Senhor, como tudo que nós temos, né? E aquelas pessoas fazendo tudo que podem, para serem fiéis à vocação do Senhor sobre elas. Precisamos pensar nisso. Precisamos pensar. E precisamos fazer algo a respeito. A obra de Deus, ela é realizada a partir de nós. No reino de Deus, não existem participantes, súditos, representantes que sejam só observadores. Não existe. Na igreja de Jesus, não dá para só participar dos rituais característicos, né, da nossa fé, que envolvem o culto, que envolvem aquilo que nós fazemos nesse espaço aqui. Não dá. É mais do que isso. Há algo a ser feito. Esse é o momento, nós estamos vivendo dias especiais, onde temos falado muito sobre vocações. Né? Vocações, o chamado de Deus para você, qual é? O que Deus pede de você? Eu sei que nem todos aqui vão para lugares inóspitos, lugares distantes, mas Deus tem algo para você. E a lógica para entender, para compreender aquilo que Deus tem para você, não é uma lógica puramente racional. Nós precisamos fugir dessa equação que nós temos utilizado frequentemente, que é, qual a vontade de Deus para mim? Jovens aí, provavelmente têm pensado nisso, né? Quando vai decidir o que fazer da vida, etc. Qual a vontade de Deus para mim? A gente faz uma equação mais ou menos assim. Primeiro, aquele teste vocacional, né? O que eu levo jeito para fazer?
Então levo jeito para isso, para aquilo, tal. Então sou mais exatas, sou mais humanas. E aí tá, esse é o primeiro item. Aqueles que já tiveram alguma formação, então vão considerar qual foi o curso que eu fiz, qual a minha formação. Segundo item. Aí a gente considera lá quais são os meus desejos, assim, os desejos do meu coração. Então eu ouço muito isso, né? A pessoa fala, olha, Deus me fez urbano. Eu gosto de cidade, eu gosto de asfalto, shopping center, odeio grama, mato, mosquito, então nem pensar. Né? Então, assim, Deus me fez assim. Deus não ia me violentar e querer que eu fosse assim para o meio do mato. Deus não ia fazer isso comigo. Né? Então, assim, isso já entra na conta lá. E aí a gente fecha o final dessa equação e o resultado é vontade de Deus. É isso que Deus quer para a minha vida. Meu irmão, aonde que você viu isso daí? Onde você viu esse negócio? Vai lá para a palavra de Deus. Não estou dizendo que você não deve fazer esse exercício. O teste vocacional é bom, ajuda. Né? O exercício tem que ser feito. Mas olha para diversos exemplos da palavra de Deus e da própria história. Moisés era um homem lá no Egito, formado nas ciências do Egito, tinha acesso lá dentro da corte real, um homem com uma preparação muito boa. Se a gente fosse aconselhar Moisés hoje, falaria, Moisés, é o seguinte, o teu negócio é assim, fica aí na corte do faraó, influenciando aí as políticas do império, né? Você tem acesso, quem mais que tem acesso a essas pessoas que têm acesso? Ninguém. Então fica aí é o teu lugar, Moisés. E aí Deus pega o Moisés, tira de lá, manda lá para o deserto para liderar um povo. Primeiro chama ele para ser porta-voz, um cara que era pesado de língua, era gago, não sabia falar direito. Né? E Deus fala, você vai ser o meu porta-voz. E passa pela história, passa lá por Neemias, vai lá para o Novo Testamento, Pedro era pescador. Pedro, o pai dele tinha uma empresa de pesca. Ele sabia pescar, o que ele sabia era negócio de peixe, pescar, barco, puxar, jogar rede, era o que Pedro sabia fazer. Né? Aquilo ali rendia o sustento de Pedro. Então, Pedro, é o seguinte, você vai ser o precursor aí da MEAP, Missão dos Assistentes Pescadores, você vai trabalhar com eles, o Dani depois ia chegar para trabalhar junto lá, você pode levantar recursos para sustentar outros. Né? Então, assim, você vai ser o cara que vai mandar dinheiro para Jesus, para os apóstolos e etc. E aí Jesus fala, larga a rede. Deixa isso daí para lá, e Pedro vira, ele deixa onde estava lá o barco e a rede, ele segue Jesus. E aí lá na frente, sabe quando que Pedro volta a pescar? A única vez? Quando ele estava em crise ministerial. Porque ele negou Jesus, falou, já era, acabei com tudo, não tem mais jeito, perdi meu ministério, pisei na bola, perdi o ministério, vou fazer o quê? Voltar a pescar, que é o que eu sei fazer. E aí ele volta a pescar e Jesus vai lá e fala, não, pode voltar aqui, eu te chamei para outra coisa, Irmãos, nós estamos terminando aqui, mas eu queria que você pensasse na sua história um pouco. Pense em você, não pensa no outro, não pensa no seu filho, não pensa no seu marido, não pense na sua esposa, pense em você. Eu não estou dizendo para você não fazer, para você não ser razoável, para você não fazer esses exercícios aí de busca da vontade de Deus, o que Deus quer para você. Não estou dizendo isso. Mas eu estou sim dizendo o seguinte, o que você pensa, seus raciocínios, eles são secundários. Primeiro lugar é o que Deus tem para dizer para você. E o que Deus tem para dizer para você? Sei lá, pergunta para Ele. Pergunta para Ele. Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor... Deus, eu estou aqui na minha caminhada, eu já bati cabeça aqui, já bati cabeça lá, já fiz bobagem aqui, agora sim, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Porque eu, Deus, e essa é a minha oração, eu quero chegar lá no final e dizer, não tenho mais nada a fazer a não ser morrer. Eu quero. Pergunta para Deus. E quando Deus responder, não fica argumentando, não fica batendo boca com Deus. Vai na de Deus. E aí, as coisas vão se complicar, porque não é fácil. Essa caminhada não é fácil. Você se negar a si mesmo não é fácil. Só que é necessário, porque qual é o primeiro chamado de Deus para nós? Morrer. Deus disse, se você não morrer, você não vai ser meu. Você tem que morrer. É o princípio da semente, ela tem que morrer, você tem que morrer. Você já morreu? Se você não morreu, você é aquele cara que fica batendo boca, argumentando, contra-argumentando. Você precisa morrer.
E morrer não é fácil, é doloroso. E aí vão vir as dificuldades da caminhada, você vai precisar de ajuda, vai precisar procurar o pastor, vai precisar buscar alguém que vai te ajudar a definir aí, a te aconselhar. E aí você vai começar a bater cabeça, e aí sabe o que vai começar a aparecer? Quem você é. E essas marcas que você carrega dentro do seu coração e da sua alma. Então, em nome de Jesus, joga isso fora. Pede para o Senhor, Senhor, de uma vez por todas, me cura dessa mágoa, me cura dessa raiva, me cura desse ódio que volta o tempo todo, me cura dessa fragilidade que me faz ser assim dodói e o tempo todo ser carente, me cura disso em nome de Jesus. Você tem que perdoar alguém? Perdoa, deixa para lá, e aí fala, Senhor, eu estou aqui para te servir, a minha vida é sua. Eu quero, Pai, ser um desses que vai chegar no final e vai dizer, cumpri a carreira, fiz o que o Senhor tinha para mim. Investi aonde o Senhor queria que eu investisse. Não desperdicei a minha vida, não desperdicei os meus recursos, não desperdicei os meus talentos, os meus dons. Deus, eu quero te servir integralmente. Integralmente. Sabe o que o Senhor diz para você? Meu irmão, minha irmã, venha. Ele diz, venha. Se você pensa que você não é apto, que aquilo que você fez ou aquilo que você faz te desqualificam, lança isso na cruz, aos pés do Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Ele mandou aquela mensagem para Pedro, pelas mulheres, dizendo, diz para Pedro para ele vir aqui, porque Pedro tinha negado Jesus, mas Jesus falou, está tudo certo, Pedro. Deus não tem ilusões com a gente, Deus sabe que a gente é pó, Ele sabe quem a gente é, mas Ele está esperando a gente olhar para Ele e dizer, Deus me usa. Então, meu irmão e minha irmã, feche os seus olhos, e se você quer ser usado plenamente pelo Senhor, se você quer de fato se desimpedir dessas amarras que estão dentro de você mesmo, não é ninguém em volta, não é outra pessoa, não é sua família, não é seu marido, sua esposa, é você. Então clame ao Senhor agora, voz baixa, aí quietinho, clame ao Senhor, diz, Senhor, em nome de Jesus, eu quero servir o Senhor plenamente, me cura, Pai, das minhas feridas, me ajuda a ter clareza, Pai, para entender que a Tua vontade é a única vontade para a minha vida. Deus, eu quero pedir por esses irmãos, essas irmãs, esses rapazes, moças, que nessa noite, Pai, estão diante do Senhor nessa perspectiva, estão diante do Senhor, dizendo, Deus, usa a minha vida, faz o que o Senhor quiser de mim, Deus, me deixa participar da Tua obra, não me deixa de fora do que o Senhor vai fazer, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Ó Deus, fala com esses irmãos, traz ao coração deles a paz que excede o entendimento, traz a convicção da Tua presença, traz a convicção do perdão de pecados, traz, Pai, a convicção de que se o Senhor é por nós, nada poderá nos impedir, nada nem ninguém será contra nós se o Senhor é por nós, e queremos ser usados pelo Senhor. Em nome de Jesus, nos leva nessa perspectiva hoje para casa, e nessa semana, naquilo que vamos fazer. Senhor, levanta pessoas nessa igreja para irem pregar o Teu Evangelho, pregar Jesus Cristo, aonde Ele ainda não foi anunciado, onde Ele não é conhecido, seja aqui dentro do Brasil, seja fora do Brasil, até os confins da terra. Levanta pessoas, Pai, que vão investir a sua profissão, os seus talentos, os seus dons, os seus negócios, o seu dinheiro, prioritariamente, exclusivamente para servir o Senhor e para proclamar o Teu Evangelho aonde o Senhor não é conhecido. Pai, capacita essa igreja, os líderes dessa igreja, a reconhecerem, a prepararem esses irmãos, a enviarem esses irmãos, ao sustentarem em oração, a segurarem as cordas, a serem refúgio no momento difícil, no momento do desânimo, do desamparo, a serem porto seguro no momento do retorno desses irmãos. Pai, que nós reconheçamos essa força missionária que nós temos, não só entre aqueles a quem nós sustentamos financeiramente,
mas aqueles que saem do nosso meio, chamados pelo Senhor, para pregar o Teu Evangelho. Pai, faz com que essa igreja prospere, Pai, financeiramente, seja muito rica, para que ela invista, Pai, cada vez mais na Tua obra, para que ela invista em obreiros, para que ela envie missionários, para que ela socorra necessitados. Pai, nós não queremos recursos para consumir, nós queremos recursos, Pai, para fazer a Tua obra e para investir na Tua obra. E para isso, Pai, nós cremos que o Senhor vai suprir, como o Senhor tem suprido ao longo da história, todas as nossas necessidades. Pai, abençoa os líderes dessa igreja, abençoa os pastores, abençoa aqueles que ministram nas crianças, aos adolescentes, aos jovens. Deus, faz essa uma igreja forte, onde a Tua presença é sensível, que em nome de Jesus sejamos representantes dignos do Senhor na história. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém.